estas não são exatamente as luzes do palco, não é? Lídia, nós escrevemos a biografia da Lídia, a sua história de vida, já há cerca de 3 anos, mais ou menos. Pois eu não sei porque o tempo voa. Por aí, voou mesmo. Tinha eu, portanto, 25 anos? É mais ou menos. Mais ou menos por aí. Ó Lídia, lembra-se de todo o processo que nós tivemos Sim. juntas? Foi um privilégio para mim na altura. E para mim também foi muito agradável conhecermos. Lídia, lembra-se se foi ainda, naquela época, se foi difícil abrir a história da Lídia para um livro, porque toda a gente ia ler, ou essa experiência foi uma experiência assim suave, nesse sentido? Eu tenho ideia que foi uma experiência mais ou menos suave, porque se calhar nós também não quisemos esgravatar lá ao fundo. Se quiséssemos, poderíamos ter feito, exatamente, não é? talvez para um segundo volume, Quem sabe? não é? Mas foi agradável, sobretudo nós encontrámos mais ou menos durante 2 meses. 3, ou diria mesmo 3, por aí. regularmente, Sim, não é? Conversávamos. sim. A Manuela ia gravando, depois eu ia escolhendo fotografias que pudessem ter a ver com as nossas conversas, não é? Foi mesmo. E também incluímos ali algumas pessoas no fenómeno da escrita, que foi o Hermano José, na altura, que escreveu o prefácio. No prefácio, exatamente, o Carlos Fragateiro, que foi o meu diretor quando eu fiz algumas peças no Teatro Nacional de Dona Maria II. E outros nomes que também podem encontrar na biografia, que ainda está disponível à venda para quem quiser ler. Sim. Nós depois, no fim da entrevista, passamos... Em algumas livrarias. Em algumas livrarias, sim. Nós depois passamos os contactos. E também pela net, não é? E também online, pela net, através, já agora deixo a informação, através da editora A Minha Vida Dava um Livro. O livro ainda está disponível. Basta as pessoas escreverem, portanto... A Minha Vida Dava um Livro. A Minha Vida Dava um Livro na net e vão se lá. estiverem interessadas, pois. Sim. Lídia, como é que a Lídia cresceu numa época, eu lembro-me de nós estarmos a falar sobre isto, de uma época em que a dança era a sua maior paixão naquela altura, quando ainda era uma menina. Não, a dança sempre foi, de facto, desde que eu me lembro, desde que, portanto, que nasci, a minha paixão, a minha vocação. E que depois, mais tarde, eu vim a transferir para a interpretação através do teatro, até porque os bailarinos clássicos, como foi o meu caso, tal como os atletas de alta competição, ficam todos estragadinhos. Portanto, eu disfarço, mas faço tratamento regular e, de facto, a minha vocação, de facto, era através da dança. Mas não foi fácil, pois não? Não, naquele tempo... Ao contrário do que se passa agora, ser bailarina não... Por uma questão de ignorância, evidentemente, era mal visto, era confundido, sabe-se lá com quê, não me interessa. De modo que eu tive que lutar imenso com a minha família tradicional, até finalmente conseguir vencer essa relutância e começar a ter aulas de ballet com a professora Maria Antónia Luna Andermatt, mãe da bailarina Clara Andermatt, e pronto, e a partir daí então comecei a preparar-me para ser bailarina. E ainda fez alguns espetáculos em cima do palco enquanto bailarina, não foi? Eu fui bailarina. Exatamente, foi. Exatamente. Fez bastantes ainda. Estreiei-me na companhia, chamava-se Companhia Portuguesa de Bailado, que foi formada a partir da escola de ballet que havia na altura, que era no Teatro Nacional de São Carlos. E depois transitei para o início do Ballet Gulbenkian. Depois eu tive que sair do país, isto foi tudo antes do 25 de Abril. Portanto, vivi 5 anos em Bruxelas, onde dancei, portanto, sob a direção dos maiores mestres de ballet de todos os tempos, o Maurice Béjart, no Teatro Royal da Monet, em Bruxelas. E 2 mundos completamente diferentes nessa altura, em relação à dança, digamos assim. Portugal ainda estava muito fechado e em Bruxelas, se calhar encontrava-se uma outra perspectiva, ou não? Quer dizer, em Portugal só havia ballet clássico. O Béjart, aliás, também um gênio, de facto, no ballet, ele também foi um pioneiro. Era uma exceção, porque ele escolhia os bailarinos para a sua companhia. Não era obrigatório ter uma grande técnica, era obrigatório ser artista, às vezes até noutras áreas. Portanto, havia bailarinos que eram grandes escultores, grandes pintores, etc., não é?
o mais importante era serem grandes intérpretes, sobretudo nos homens, porque realmente as mulheres até aí éramos mais sacrificadas, precisámos logo à partida de ter mais técnica de base. Portanto, aí foi de facto uma abertura enorme. E realmente, mesmo quando eu voltei 5 anos depois para Portugal, em Portugal continuava ainda o balé a ser muito com base clássica. Hoje em dia é diferente. Por exemplo, hoje em dia, se eu tivesse a idade que tinha na altura para começar a ser bailarina, se calhar teria logo optado por outra forma de balé que não o clássico. Mas na altura só havia o clássico. Lídia, de alguma maneira o balé, a dança clássica, ajudou a Lídia depois na sua descoberta pelo teatro? Ajudou-me imenso, em vários aspectos. Para já no aspecto de disciplina que eu, como pessoa, não tinha. Era um bocado de cabeça de vento. Claro que o meu filho, depois, quando nasceu, obrigou-me a pousar mais os pés na terra, mas de facto o balé dá uma disciplina que é indispensável, no fundo, para qualquer arte e que ainda hoje me é muito útil como atriz. Mas a sua pergunta era se tinha a ver... Se tinha ajudado ao seu crescimento enquanto atriz no teatro? Sim, porque para mim, tal como qualquer intérprete, seja ele músico ou bailarino, seja o que for, só com técnica não interessa, porque aí fica muito... não há... É necessário também haver a interpretação. Ora, daí que eu ter-lhe dito no início, não é? Que depois, a pouco e pouco, me fui reciclando para outra forma de interpretação, não através só do movimento da dança, mas também juntando a voz, portanto, a palavra. Sim. A Lídia foi uma menina da cidade. Sim, nasceu e cresceu na cidade de Lisboa. Exatamente. Em que zona, Lídia? Portanto, eu nasci em São Sebastião da Pedreira, na maternidade, e vivi sempre no centro de Lisboa, portanto, para aqueles lados. Não é? Mas a Lídia tinha ou teve uma casa em Sintra? Não, isso era de férias, uma quinta com fantasmas. Em Sintra também, sim. E não, tínhamos era uma casa depois, mais tarde, quando já não podíamos mais aturar aqueles fantasmas em Sintra. Então, mas havia mesmo fantasmas, Lídia? Não sei, eu era miúda. Eu tinha pai 6 anos, mas lembro-me que os meus pais, que até nem acreditavam nada nessas coisas, mas tiveram que desistir da casa. E então, realmente, nós tínhamos uma casa que de facto era mais frequentada por nós, não pelos fantasmas, portanto na primavera e no verão, mas era no Estoril. A praia. Exatamente. A praia. Que a sua meninice, a sua infância, era lá também que era Sim, passada? Sim, uma parte do ano, primavera, verão, nós mudávamos para lá. E o que é que gostava mais, Lídia? Com quem que se identificava mais? Com a praia ou com a cidade? Nessa altura, o que é que gostava mais? Com certeza com a praia. Gostava mais? Se bem que eu lembro-me, sim, mas eu estou-me a lembrar, há pessoas com certeza que se lembram do Catitinha Pai Natal, de dar brinquedos aos meninos no Natal, que era um senhor de barbas brancas, todo de cabelo branco, como eu estou agora, mas também tinha barbas, que eu ainda não tenho, e todo vestido de branco, e que andava pelas praias ali daquela zona, do Estoril, etc., para contar histórias. Ele também tinha barquilhos. Vocês hoje em dia não sabem nada, não é? Portanto, e então ele contava histórias aos meninos, nós juntávamos à volta dele, e ele anunciava-se assim: ora cá vai o Catitinha Pai Natal, que conta histórias aos meninos no Natal. No Natal e não só, nós corríamos à volta dele e ele contava-nos histórias. Lembra-se de alguma dessas histórias? Ai, não me lembro, isto foi há meia dúzia de anos, ou seja, pai, há uns 60 anos. A Lídia era também, que eu recordo-me, namoradeira, já pequenina. Sim, porque olha, foi dessa casa no Estoril que os meus pais depois me contaram que eu tinha pai 3 anos e que fui visitá-los um amigo que era americano, pai com 45 anos, mais ou menos, louro, de olhos azuis, que eu devo ter achado giríssimo e que até fui para o colo dele e perguntei se ele era casado.
E pronto, e disseram-me que sim, eu fiquei muito triste, saí do colo dele e tal. Mas porquê é que estás triste? Porque eu gostava depois, mais tarde, de vir a casar com ele. Já havia, não diria sonhos, mas já havia ali alguns afetos que fariam depois a Lídia a mulher que é hoje. Sim, com certeza. Isto vem desde. Nós somos aquilo que. Eu acho que nós não nascemos, ao contrário aí de um psicólogo que diz que nós nascemos um papel em branco. Eu acho que nós já nascemos, não nascemos com alguma coisa um papel em branco. É? Exatamente. E depois é tudo o resto, não é? É a família, é a educação, é a escola, é a sociedade, é tudo isso, não é? Nós vamos, entretanto, depois falar na carreira do teatro com a Lídia, mas vamos agora só fazer um pequenino intervalo.